E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. No procedimento de hoje temos aqui uma placa, tá? Um aparelho, um iPhone 6. Eu já desmontei este aparelho. O cliente deu entrada no laboratório informando que o mesmo não ligava. Qual que é o primeiro passo? Então chegou um aparelho aí no seu laboratório, na sua assistência técnica. Qual que é o primeiro passo, o primeiro processo? Obviamente nós vamos desmontar o aparelho, porque o aparelho ele é com a bateria por dentro é fechada, né? Ele é fechado, a frontal fecha e protege essa parte da bateria. O primeiro processo é você desmontar o aparelho e tentar ligar esse aparelho na fonte de alimentação. Então nós temos aqui uma fonte de alimentação, temos aqui um cabo especial, cabo de serviço, tá? É o iPower Pro, e nós temos aqui o cabo de serviço do iPhone 6, né? Então nós vamos conectar aqui essa placa ao cabo de serviço com a voltagem da fonte de alimentação em 4.1 volts, tá? E nós vamos ligar essa placa para ver se o aparelho ele vai reagir, ele vai dar algum sinal, né? Se ele vai apresentar algo. Então, como vocês podem observar, a nossa fonte de alimentação ela está apitando. Então, se ela está apitando, indica que está acontecendo um curto-circuito. O que é curto-circuito? É uma parte do circuito elétrico, né? Algum capacitor ou algo do tipo, que está com baixa resistência à passagem de corrente. Algo ali pode ter danificado o circuito do aparelho, e para isso é necessário fazer uma inspeção visual, você fazer uma análise na placa primeiro, para ver se não tem nenhuma oxidação, se não está faltando nenhum componente. Então, você vai partir para a parte de aspecto visual. Então, você vai fazer uma análise visual, uma inspeção visual, primeiro no aparelho, antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Então, você lá com auxílio do microscópio, ou, se você não tiver o microscópio, com o aspecto visual mesmo, você vai olhando para o aparelho e vai procurando aí algum problema na placa. Você vai procurando algo aí anormal. E já de imediato desse aparelho, ao abrir este aparelho, eu já identifiquei que havia uma oxidação na parte de cima. Então, se você observar aqui, temos aqui um capacitor, temos esse capacitor aqui, e ele está bem oxidado. E nós temos aqui também algumas manchas nessa região, algumas manchinhas. E aqui na parte de cima também, nós temos aqui, ó, algumas manchas também de oxidação. Então esse aparelho possivelmente entrou em contato com água, com líquido, e veio aí a entrar em curto, né? Ele entrou em curto e por esse motivo ele não liga. Então vamos passar aqui só para a gente poder entender um pouco melhor como que é que funciona. Nós temos aqui o esquema elétrico do iPhone 6, tá? Eu abri na ZXW, tá? O software de análise e reparo de placa. E nós temos aqui o desenho da placa e especificamente aqui, ó, nessa parte do circuito, nós temos aqui o capacitor, esse componente aqui que está oxidado. Então, se a gente observar bem, ó, nós vamos conseguir aqui ver que esse capacitor ele está realmente bastante oxidado. Você pode ver aqui que nenhum dos polos dele aqui, ó, tá cromado, né? E nessa outra região não está. E se a gente tiver o auxílio aí do multímetro na escala de continuidade, então você vai ligar o multímetro aí na escala de continuidade, ó, que é a escala, de BIP, você vai conseguir identificar o curto-circuito dele. Só que é bem interessante, por quê? Eu vou ligar o multímetro aqui. Obviamente, nós vamos ligar uma ponta do multímetro no terra. E a outra ponta do multímetro nós vamos ligar aqui vamos colocar aqui no capacitor. Então, obviamente, essa parte está ligada no terra. E essa outra, como não tem o pad, ela não está ligada. Correto? Concorda comigo? Vamos tentar aqui, ver se a gente consegue aqui ter algum contato e consegue aqui dar uma descascada aqui nessa região.
para ver se a gente consegue algum contato para poder fazer algum teste, né? Porque afinal ele está oxidado aqui. Então, nós aí não conseguimos aí. Como vocês podem observar, aqui houve uma corrosão. Então, nós não temos aqui esse pad. Mas, para a gente saber por que ele está com curto-circuito, é só a gente fazer uma observação aqui no software. Então, eu vou colocar aqui para vocês observar. Ó. Nós temos aqui esse capacitor que é o C5202_RF. Então, é um componente que destina para a parte de radiofrequência, de Wi-Fi, Bluetooth, algum componente, né, algum capacitor que ele é responsável pela parte de radiofrequência do aparelho. Então, por isso ele tem essa abreviação de RF, porque é a parte de radiofrequência. E se a gente observar, esse capacitor aqui, ele está ligado em uma malha principal de alimentação, a malha PP-VCC main. Então, aqui embaixo no software, aqui nós temos essa referência. Se nós abrirmos o esquema elétrico, nós vamos identificar. E essa malha, ela está interligada aí vários outros componentes. Então, nós temos aí vários componentes na placa. Como vocês podem observar que eu marquei vários. E nós temos vários aqui componentes que estão interligados aqui no circuito do aparelho. Então, nós temos deste lado da board e temos do outro lado também. Então, para nós identificarmos aqui se realmente o problema está nele, eu vou só fazer alguma comparação, uma análise assim um pouquinho mais adentro. Nós vamos analisar outros capacitores que estão na malha do circuito para ver se eles estão também em curto. Então, eu vou aqui tirar aqui essa proteção. Eu vou trocar aqui a câmera. Então, nós temos aqui essa proteção da placa aqui. Eu vou retirar ela. Eu vou retirar essa parte aqui, essa proteção. E nós temos aqui acesso ao Power Manage, né, a outros componentes aí da placa. E eu vou pegar em um desses capacitores que estão ligados na VCC main para a gente poder analisar e ver se eles estão apresentando o curto-circuito também. Então, ponta de prova do multímetro no negativo, no terra, no GND, você pode ligar numa blindagem ou qualquer outro algo do tipo. E para a gente poder aferir corretamente a malha que está em curto, vamos trocar aqui para o esquema elétrico, tá? Então, nós temos aqui, próximo aqui do Power Manage, nós temos aqui o Power Manager que é o U1202 e nós temos aqui o primeiro capacitor aqui próximo, eu vou chegar um pouquinho mais perto, esse capacitor C1217 que também está interligado na malha. Todos esses componentes que estão em vermelho marcado, eu posso fazer o teste para ver. Então vamos fazer o teste aqui, que no caso, vou substituir aqui para a câmera do microscópio. Nós temos aqui este capacitor aqui, ó. Então, se vocês observar, ele está, né, aterrando aqui, está fechando um curto e ele está apitando dos dois lados, o que indica que realmente a malha, o circuito está fechando curto por conta de um capacitor. Então, a nossa dedução é que realmente o problema esteja de fato neste capacitor que está aqui no circuito. Como houve uma oxidação, provavelmente a água alterou a composição química, né, desse capacitor, ele veio a fechar um curto-circuito, aterrou a linha e fez com que o aparelho não ligasse mais. Então, qual que é o procedimento neste caso? Vamos retirar este componente e retirar ele e verificar se o curto ele foi sanado ou não. Aí assim nós conseguimos aí resolver o problema de fato. Então, vamos ao procedimento.
Então, pessoal, retiramos aqui o capacitor, vocês podem observar, retiramos ele e, obviamente, bastante oxidado, provavelmente o problema pode ser este. Então, como vocês podem observar, vamos ligar a placa na fonte de alimentação para ver se ela ainda continua apitando e apresentando curto-circuito. Então, eu vou pegar aqui cabo de serviço do iPhone 6G, vou colocar aqui na placa e, como vocês podem observar aqui, ele não apresenta mais curto-circuito, ou seja, sanou o problema do curto-circuito. Então, se eu fizer uma ligação, ligar esse aparelho aqui na fonte de alimentação, ele vai ligar de fato. Então, eu vou fazer um testezinho aqui, lembrando que o ideal é que nós sabemos que todo capacitor ele tem uma função, ele não está ali no circuito ali para ficar bonitinho. Então você tem que retomar, colocar novamente um componente, um capacitor nas mesmas especificações técnicas de volta no circuito. Sempre que você retirar um capacitor com problema, coloque outro novamente no aparelho, na placa, para permanecer o estado original de fábrica. Então nós devemos sempre manter aí a qualidade, sempre, né, evitar ao máximo interferir aí na placa, na board, para que não tenha nenhum problema futuro. Então mantendo aí a qualidade original do aparelho. Então agora nós vamos ligar aqui o aparelho. Deixa eu interligar aqui o cabo certinho. Está bem conectado aqui. Vou pegar aqui a pinça, porque parece que temos algum probleminha aqui no cabo flexível do AirPower. E eu vou dar o boot aqui no próprio FPC. Então, como vocês podem observar, o aparelho já ligou. Então, realmente o problema estava naquele capacitor que estava com problema. E nós vamos desligar o aparelho e colocar novamente aí o capacitor no lugar de volta, né? Fazer todo o processo de limpeza em volta dos pads ali onde aquele capacitor fica, e colocar o capacitor novamente e montar o aparelho e entregar para o cliente. Então, como vocês podem observar, é bem importante você fazer uma inspeção visual na placa antes de deduzir qualquer tipo de problema. Faça uma análise e aí você vai encontrar aí o capacitor que está com problema, né? E muito importante, se você está vendo esse vídeo, porventura o seu aparelho desligou, não ache que o problema do seu aparelho seja esse capacitor. Para isso necessita-se de uma análise técnica, né, de uma inspeção visual e de fato fazer aí um reparo com segurança. Então, como vocês podem observar, o aparelho aí já ligou, já está funcionando normalmente. Então vamos desligar ele aqui e vamos retornar o componente aí original de volta para o circuito elétrico. Afinal, se ele está na linha, se ele está na malha do circuito, é porque ele tem uma função ou de proteger ou de funcionamento do circuito elétrico. Então nós vamos aí colocar novamente de volta. Então, eu não tenho esse capacitor aí disponível para poder comprar em si. Eu vou retirar ele de outra placa para implantar aí no outro iPhone.
Está colocado aí o novo capacitor novamente no circuito para poder manter a parte do circuito em pleno funcionamento. Então eu vou retirar aqui a placa e vamos ligar aqui novamente na fonte de alimentação e verificar. Então, como vocês podem observar, não tem curto mais, está ligado aqui em 4.0 volts. Já liguei aqui essa parte aqui da placa e obviamente quando nós colocarmos aqui a tela, eu vou colocar aqui para vocês, e ligar o aparelho vai ligar, vai voltar a funcionar aí e o seu defeito está sanado e o problema solucionado. Então tá aqui, o aparelho ligou, voltou a funcionar normalmente e é isso aí. Basicamente, pessoal, o procedimento é esse, né? Vou montar o aparelho e entregar para o cliente. Se você tem alguma dúvida a respeito desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se você tiver uma crítica também a respeito, também é bem-vindo, pode deixar o seu comentário, né? Aqui na descrição tem mais informações, como você nos encontrar aí nas redes sociais. Temos aí um grupo no Facebook, tá? Você pode estar participando dele também, é o maior grupo de técnicos do Brasil e você pode estar aí obtendo mais informações aí a respeito do nosso canal. Então, meu nome é Pedro Soares e eu estou aqui na Técnicas Celulares. Um abraço e até a próxima.